Pandemia, coronavírus, lockdown, quarentena. Fala galerinha! Começamos com uma semana conturbada, coronavírus, quarentena, lockdown, todo mundo ficando louco em casa e presidente fala uma coisa, governadores falam outra e aí, para nos ajudar ainda, o presidente nos solta um vídeo e os empresários ficam tudo maluco. E agora, é verdade ou não é? Maria, para começar, solta o vídeo do presidente. A imprensa tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc., que foi obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o governador e o prefeito. Tá? Outra coisa, presidente. É por isso que o vídeo fecharam tudo. Presidente. Era uma competição que ia faturar não chega mais. Não, meu presidente, não faz uma coisa dessa, facilita a nossa vida, facilita. E aí, por causa desse vídeo, a repercussão tomou o Brasil. E os empresários perguntam, e agora, eu posso passar o meu prejuízo para o governador? Eu posso passar o meu prejuízo para o prefeito? E a resposta é, não, essa não será a sua saída. Vamos lá? Vamos explicar um pouco de forma fácil e de uma forma que todos consigam entender. O que é isso que o presidente falou? Fato do príncipe. O que isso quer dizer? Quando o artigo 486 da CLT vem e fala, quando um governante dá causa à extinção, ao encerramento de uma empresa, ele tem que ajudar a pagar aquela indenização. Então, para ficar de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil de se entender, vamos supor que, a exemplo de São Paulo, criou-se lá, por exemplo, a lei da cidade limpa. E aí vamos pegar uma empresa que só trabalhava fazendo aqueles outdoors, né? Então a empresa, todo dia, de noite, ela tinha lá uma rede de colaboradores que só fazia isso. Chegou essa lei nova e proibiu a comercialização de outdoors na cidade de São Paulo. E ela não fornecia mais para ninguém, só para São Paulo. O que aconteceu? Teve que fechar. Nesse caso, o Estado contribuiu ou não contribuiu? Foi em razão dessa lei que essa empresa parou a sua atividade e encerrou? Outro exemplo muito simples, você tem lá uma empresa funcionando a todo vapor, o local dela é um local muito especial, ela precisa funcionar ali, e aí de repente colocam lá um projeto para que naquela região se construa um metrô, ou melhor, ou naquela região não pode mais, a partir da nova distribuição municipal, se exercer determinada atividade. Temos ali também um outro tipo de encerramento da atividade comercial por uma determinação, ou do prefeito, ou do governador, ou do presidente. O que o presidente quis dizer é isso. Fiquem espertos, os governadores e os prefeitos estão querendo que vocês parem, e neste caso eles teriam que pagar a indenização dos seus funcionários. Informação que não é verdadeira. É verdade que o 486 da CLT, ele diz que quando um governante lhe der causa à extinção de um comércio, de uma empresa, o governo respectivo, seja ele o prefeito, o governador ou o presidente, ele é responsável sim por pagar uma determinada indenização aos funcionários deste empresário. Só que esse artigo, quando utilizado, como foi utilizado pelo presidente da República, no sentido de que aqueles prefeitos e aqueles governadores que determinaram, em virtude de decreto, de lei, a suspensão provisória das atividades, estariam responsáveis então por essas indenizações, ele acaba confundindo o Instituto e inclusive causando uma insegurança jurídica tremenda. Nessa semana o que mais se falou entre grupos de WhatsApp de empresários, Facebook, redes sociais, em geral foi sobre a aplicação. Inclusive, vamos supor que realmente o empresário ele quisesse utilizar desse artigo 486, então em razão de um decreto lá, ou do governo do seu estado, ou da prefeitura, ele tenha suspendido as suas atividades. Qual que seria o meio para ele buscar? Como que ele poderia aproveitar essa fala do presidente para tentar buscar a indenização dos seus funcionários? Primeiro, é importante explicar para vocês que eventualmente, ainda que tentassem utilizar esse artigo 486 da CLT, isso só seria possível após o respectivo funcionário
propor uma ação judicial, uma reclamação trabalhista, em face do empresário, e aí sim, conforme determina a lei, o empresário, no prazo e na forma estipulada na CLT, iria pedir para que então chamasse ao processo esse governante, que teria um prazo para responder e fazer sua defesa. E nesse caso, o TST, até hoje essa lei, ela é lá dos idos de 43, se eu não me engano. Volta. Essa lei é dos idos de 43. Eu tinha acertado. Não foi uma única vez interpretada dessa forma pelo TST, que é o tribunal, é o órgão máximo da Justiça do Trabalho. Por quê? O que eles entendem? O que entende a doutrina e o que se entende na prática? Primeiro, se uma empresa, para se aproveitar desse artigo, ela precisa de fato encerrar e não suspender. E se uma empresa encerra em razão única e exclusivamente do financeiro, por causa de 1 ou 2 ou 3 meses, tem-se que esse fato ele não é o que realmente deu causa, ficar 1, ficar 2 ou 3 ao seu encerramento. Mas já vinha talvez com um caixa não muito bom, com uma administração não muito boa. Eu sei que isso não agrada ao empresário, eu sei que muitos empresários devem estar ouvindo isso falando, como assim? Como isso que não causou o fechamento? Mas assim que a doutrina entende. Além do mais, eles entendem também que se essa ação, ele não foi um ato discricionário, não foi um ato em razão de um interesse do governo, porque o governo, por exemplo, quis lá remanejar as atividades da cidade de forma que no bairro A ou no bairro B não se possa mais exercer aquela atividade ou a outra, ou às vezes o governo precisa daquele espaço, precisa daquela área para desenvolver uma outra atividade, aí sim teria-se um interesse, mas foi uma determinação em prol da saúde pública, em prol do bem comum, definitivamente não se aplica. Então, é fácil, é simples, esquece essa besteira do presidente e vamos para a próxima, que tem muito assunto aí para a gente discutir. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreva no canal.